Estamos de volta, telespectador. É o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco, gravado aqui na Bienal do Livro. Que alegria, a primeira Bienal do Livro do Amazonas. A literatura está em festa. Nosso convidado, Osiris Silva. Quem não conhece Osiris Silva? Osiris, você tem um período de jornalismo, um período curto, mas que você atuou como jornalista. Quem é o jornalista Osiris Silva? 4 anos, na verdade, eu trabalhei no O Jornal e Diário da Tarde por 4 anos. Depois de 67 a 70, mais ou menos. E eu terminei a faculdade de 69 e entrei na área de consultoria nesse mesmo período. E aí eu não tive mais tempo, quer dizer, me arrependo, porque eu devia ter continuado, nem que fosse como um colunista do jornal, que eu tinha uma coluna de informes econômicos no O Jornal. Me arrependo disso. Mas eu convivi com grandes nomes, né? Com grandes nomes do jornalismo amazonense, grandes figuras humanas, como o próprio Felipe Dal, que eu trabalhava com ele diretamente. Eu era como o braço dele de campo, né? Das reportagens, como repórter, na área econômica. Eu sempre trabalhei na área econômica. E o Felipe sempre comandava essa área, né? E nós participamos do grande movimento de 67 pela criação da Zona Franca de Manaus, que o jornal e a crítica também fizeram uma mobilização nessa cidade nunca vista. E nós temos nomes como Ulisses Paz de Azevedo, nós temos nomes como Milton Cordeiro, Arlindo Porto, Correia Neto, Juricaba Almeida, que ainda está na ativa hoje, Herculano Castro Costa, né? Humberto Calderaro, né? Raimundinho Albuquerque, enfim, a Frânio Lima, tantos nomes importantes, né? Mansueto Queiroz no Jornal do Comércio. E se a gente for relembrar aqui, não me vem de cabeça todos esses nomes, mas foi um momento muito importante, né, do jornalismo brasileiro, porque esses nomes que nós citamos aqui eram nomes que tinham densidade cultural, eram grandes jornalistas, e justamente o jornalismo, ele tinha uma expressão, né, muito forte no meio cultural, porque ele era o principal veículo, né, das ideias, da cultura, do ensino, da economia, de tudo, era o jornal. Agora, você também foi secretário de Estado. Sim, fui secretário na primeira administração do Amazoniano Mendes, na Prefeitura de Manaus. Isso foi em 83 a 85. Depois eu fui secretário da Indústria, Comércio e Turismo no primeiro governo do Amazonino, que foi de 87 a 91. E quando eu saí do governo em 91, eu então terminei o governo como secretário da Fazenda. Eu era secretário da Indústria, Comércio e Turismo e terminei o último ano como secretário da Fazenda. Agora, eu tenho aqui lembranças para trazermos a lume. Café do Pina, Cine Guarani, Cine Politeama, Praça da Polícia. O que te lembra isso? O Café do Pina, ele era o centro aglutinador daquele movimentos todo, do movimento estudantil, do movimento militar. Ali foi fundada, vamos para a Praça da Polícia daqui a pouco, uma coisa está associada à outra, né? O Clube da Madrugada, por exemplo, que ali foi fundado. Verdade. Né? E então, todos nós convivíamos ali na Praça da Polícia, no Café do Pina. Isso era uma coisa indissolúvel, né? Quem estudava de manhã saía para tomar no intervalo o seu café. De tarde, quando a gente vinha para o Grêmio, estava todo mundo lá no final da tarde, né? A Praça da Polícia, o footing, né? Os encontros aos domingos, né? Que ficavam os rapazes girando de um lado, as moças girando em sentido contrário e as retretas tocando as bandinhas da Polícia Militar, né? Eu lembro também bastante do IBEU, que foi um movimento, quando o IBEU surgiu, foi a primeira escola de ensino de inglês aqui no Amazonas e desempenhou um papel importantíssimo na formação cultural e pessoal de muitas gerações, inclusive a minha.
Osíris, eu não posso encerrar o programa sem falar do professor Mário Ipiranga. Mário Ipiranga que reprovou a própria filha. Você vê a severidade do ensino. Quais as lembranças que você tem? Aliás, o livro presta uma grande homenagem ao professor Mário Ipiranga. Verdade. Ao professor Mário Ipiranga e também a todos os demais mestres nossos, nós chamamos de mestres, né? Como Farias de Carvalho, né? Como Manuel Otávio, grande mestre Manuel Otávio de História, Valdinei Caldas, professor de Matemática, e assim por diante. Mas o Mário Ipiranga, ele tinha uma característica, os professores, de modo geral, eram professores amigos, né? Mas eles lá, estudante aqui, eles lá, né? Não havia muita... A gente tomava cafezinho no Pina, inclusive com alguns deles, como o Luiz Versosa, o Lulu, né? Lulu Versosa, tomava cafezinho conosco, convivia mais com a gente. Mas outros não, outros eram muito fechados, muito sérios e não davam muita abertura para esse relacionamento mais particular. O Mário Ipiranga, em particular, ele tinha uma capacidade de transformar, de gerar situações as mais inusitadas possíveis. Porque ele era muito fechado, não sorria para ninguém, ele não sorria, e ali as coisas aconteciam em torno dele. Tá certo. Muitas coisas. Osíris, nós estamos chegando ao final do programa e agora você tem a oportunidade de se despedir. Sinceramente, eu me sinto muito gratificado, viu, Abraão, por esse momento aqui, a Rede Amazônica, ao Felipe, ao Milton Cordeiro, né, que foram companheiros com quem eu comecei no jornalismo, né, com Ulisses Paz de Azevedo Filho, que foi que, na verdade, me levou para o jornal, era amigo do meu pai, né? Então, eu sinto que um programa como esse seu, ele tem a grande função de gerar consciências, de despertar o interesse do estudante, para que o estudante ele evolua apenas daquela responsabilidade daquela específica de assistir às aulas, fazer as tarefas, mas que evolua no campo da leitura, da produção, da pesquisa, do resgate e de ajudar com o seu trabalho, com sua competência, com sua formação, ao desenvolvimento do nosso Estado. Porque o estudante tem toda essa responsabilidade, toda. Tá certo. Bom, chegamos ao final do programa Literatura em Foco. Para você que quer assistir este e outros programas da grade do Amazonsat, principalmente o nosso Literatura em Foco, você pode acessar o nosso site www.amazonsat.com.br. Confira as últimas notícias da região norte também no site www.portalamazônia.com. Você pode conferir as novidades do Literatura em Foco no nosso Facebook. E não esqueça, www.facebook.com/Literatura em Foco. Até o próximo programa. Obrigado pela tua audiência. Nos encontraremos com certeza na outra semana. Um grande abraço e até lá.